cidade do Rio de Janeiro tem potencial para se tornar capital do empreendedorismo na América do Sul. Por isso, foi escolhida para receber o projeto Cidades Empreendedoras, lançado há pouco pela Endeavor. Mas para se tornar um polo de negócios de verdade, vai ser preciso desfazer alguns mitos e investir na educação dos jovens. O Rio em Foco está no ar. Nossos convidados de hoje são Paulo Gontijo, presidente do Conselho de Jovens Empreendedores do Rio de Janeiro, a Conjove, e Antônio Amaral, coordenador do projeto Cidades Empreendedoras da Endeavor. Antônio, o que é o projeto Cidades Empreendedoras? O projeto Cidades Empreendedoras é um projeto que tem como princípio reunir todos os parceiros de empreendedorismo de um local. Então é um projeto que identificou que, na verdade, existem muitas pessoas que apoiam a causa do empreendedorismo, mas muitas vezes elas sequer se conhecem, apesar de estarem no mesmo barco. Então é um projeto que é liderado pela Endeavor, junto de patrocinadores como o Sebrae, como o Itaú, e que conta com a consultoria de Babson College, que é a maior faculdade de empreendedorismo do mundo, que tem como objetivo criar um grande diagnóstico e plano de ação para melhorar o ecossistema empreendedor na cidade do Rio de Janeiro. E a ideia é, uma vez feito o piloto nessa cidade, a gente replica para outras cidades do Brasil e do mundo. Fala pra gente um pouquinho o que é a Endeavor e como é que ela chegou no Brasil. A Endeavor é a maior organização hoje de empreendedorismo de alto impacto no mundo, está presente em 17 países. Na verdade, tudo começou com a ideia de dois jovens que tinham acabado de se formar em Harvard e aí foram fazer um mochilão pela América do Sul e descobriram que faltava uma cultura empreendedora nesses países, né? Sequer existia a palavra empreendedorismo, isso em 97 no vocabulário português, no vocabulário espanhol. Foi um choque cultural para eles muito grande, porque eles vêm de um país onde um Google é criado numa garagem, as crianças jovens vão vender limonada na rua. Então criaram a Endeavor, que começou na Argentina e no Chile, e em 2000, quando Beto Sicupira e Jorge Paulo Lemann, grandes empresários brasileiros, identificaram a Endeavor nos Estados Unidos, falaram, poxa, é exatamente disso que o Brasil precisa hoje. Então trouxeram hoje a iniciativa da Endeavor, que é apoiada por uma rede, que é o maior ativo hoje, uma rede de empreendedores, de mentores, que tentam fazer a diferença no país. A gente está falando de juventude, todo empreendedor é jovem, isso é um mito ou é uma verdade? Olha, na verdade isso é um mito, não é todo empreendedor é jovem, né? E, aliás, na verdade nem todo empreendedor é um dono de empresa. Isso são duas coisas que é bom a gente separar logo desde o começo. Assim. Empreendedorismo é, na verdade, uma atitude, é uma coisa que está, enfim, cada vez mais sendo discutida. Você pode ser um empregado empreendedor, desde que você se proponha a transformar, fazer mais do que te pedem, até uma atitude inovadora ali dentro daquela organização. Se a gente usar empreendedor nesse contexto de empresário, não. Na verdade, acho que talvez seja mais comum empreendedores de sucesso virem já de alguma experiência de mercado, com alguma rede de relacionamento já construída, com algum capital já acumulado, já com alguma experiência, do que um jovem recém-formado. Você está falando uma coisa interessante, que é justamente essa questão da experiência para empreender. Como é que a Endeavor trabalha e qual a importância disso também para os empresários, para quem está aqui pensando em empreender? Como é que ela trabalha essa questão da juventude, da falta de experiência e do mercado, das oportunidades que existem? O que falta mesmo é que o empreendedor seja capacitado em gestão de fluxo de caixa, em contratar pessoas para o time dele. Então a Endeavor tem uma série de programas educacionais em universidades, dentro do seu portal com artigos, trazendo boas práticas de gestão para o empreendedor. Eu acho que eu posso, inclusive, avalizar um pouco isso, porque eu não sou formado em administração, eu fui montar meu primeiro negócio com 26 anos, enfim, e nunca tive isso. Já muito velho, né? Não tô velho, pelo contrário, mas assim, eu não tive um mentor de negócios, a minha família não é uma família tradicionalmente dessa área, e eu sei o quanto isso faz falta na hora de você montar um negócio. Eu sei o quão mais difícil é você entender que você precisa montar um fluxo de caixa detalhado, porque o que você montou não está funcionando, né? Porque não teve ninguém para falar antes, olha, isso não vai dar certo. Então aprender com seus próprios erros é mais custoso, demora mais, é um caminho mais duro. É bom que você aprende, mas enfim, de qualquer jeito, se você tivesse alguém do lado te ajudando, com certeza você perderia menos tempo, perderia menos dinheiro e podia potencializar aí o sucesso da tua empresa. E o que faz do Rio esse lugar que foi escolhido para ser a capital, para ser uma cidade empreendedora, para ser um modelo a ser replicado pelo mundo? Rio de Janeiro vive um momento único hoje. A gente está vivenciando um momento em que
todos estão olhando para a cidade do Rio de Janeiro, no mundo inteiro os investimentos não param de chegar, hoje é o estado que mais vai receber investimentos na próxima década. A gente tem governo, tanto na esfera estadual quanto municipal, bastante engajado para transformar a cidade em uma cidade melhor para negócios. E é um momento único onde a gente acaba de sediar o Congresso Global de Empreendedorismo. 130 países vieram para cá entender o que a gente está fazendo. Então é uma oportunidade de ouro, antes desses eventos esportivos chegarem, da gente começar a iniciar esse projeto. E para você? Eu acho que tem alguns fatores que são importantes para o Rio. Um deles é a alta concentração de mão de obra qualificada. Se você quer ter empreendedorismo, se você quer ter inovação dentro dessa área de mercado, a quantidade de universidades que você tem dentro do Rio é uma concentração superior, talvez, a qualquer outra cidade do Brasil. E isso é fundamental. Essa coisa do momento eu acho que é importantíssima e acho que é a oportunidade. Você tem que entender esse momento como oportunidade. Porque se você não aproveitar ele com essa mão de obra, com as questões estruturais que têm que ser feitas, é uma questão do poder público entrar em cena ou não entrar em cena. Arrisco a dizer, inclusive, que tem melhoras de índices de educação desde o primário que vão contribuir para isso lá na frente. Mas essa oportunidade tem que ser aproveitada. Se ela não for, esse momento passa, essa mão de obra não vai ter onde trabalhar e vai voltar a migrar para São Paulo ou para fora do país, ou enfim, para onde tenha dinheiro. Então também tem uma coisa um pouco inexplicável da sociedade saber aproveitar o momento certo com as condições certas. O professor Daniel Eisberg disse que para você ser empreendedor, você tem que ir contra o mercado. Que todos pensem que você devia estar fazendo outra coisa. O que é isso? Assim, por que isso? O foco de todo empreendedor, você que está querendo começar a empreender, tem que focar que, na verdade, empresas existem para resolver problemas. Então você tem que ter muito claro que tipo de problema você está querendo resolver e que tipo de solução você está trazendo ao seu mercado, o que o seu cliente está esperando de você. Então é muito importante que você tenha feedbacks rápidos dos clientes, de retorno, para você consiga, de fato, ter uma empresa de sucesso. Eu acho que tem uma coisa importante, simplificando muito o que você falou, se você está fazendo uma coisa que todo mundo já sabe que é necessária, outras pessoas vão estar fazendo isso também, você não vai ganhar tão bem, possivelmente, vai ter muito mais concorrência. E essa primeira parte que você tinha falado de ir contra o mercado, não é só contra o mercado, não. É contra, às vezes, a sua família, às vezes, os seus amigos vão falar, você está louco, você vai investir dinheiro nisso. Enfim, é contra um monte de outras coisas. Você tem que ter uma autoconfiança, eu diria que absurda. Porque muita gente vai te dizer, não faz. No próximo bloco, você vai conhecer os desafios do projeto Cidades Empreendedoras. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O projeto Cidades Empreendedoras ainda está em fase de estruturação, mas já identificou os desafios para fomentar o empreendedorismo no Rio. Quais são esses desafios? A gente basicamente elencou 4 grandes gargalos para o ecossistema empreendedor. O primeiro é que existe um ambiente regulatório um tanto perverso para as empresas que querem sair do simples, querem continuar crescendo e chega em determinado momento a tributação acaba dificultando muito o crescimento delas. Então existem alguns, acabam tendo contra-incentivos para que a empresa cresça. O segundo é que existe uma falta de casos de sucesso conhecidos de empresas brasileiras, né? Empreendedores têm pouco track record, o que significa que tem pouca experiência e tem pouca história para contar. O terceiro desafio que a gente vê é que, na verdade, muitas pessoas que estão querendo empreender são jovens ou então têm pouca bagagem. O que isso quer dizer? Que muitas pessoas com experiência no mercado estão hoje em setores públicos ou estão em grandes empresas e sentem-se pouco motivados ou incentivados a largar os seus empregos e empreender e abrir uma empresa nova. Isso significa que as pessoas que querem aprender têm pouco contato e têm pouco suporte, tanto de instituições, quanto de mentores, quanto de investidores. Isso seria muito mais fácil se nesse ambiente todo mundo tivesse conectado. O quarto gargalo é uma questão mais de infraestrutura na cidade do Rio de Janeiro, onde as instituições elas estão espalhadas ao longo do território. Não existe nenhum centro, nenhum distrito de inovação dentro da cidade, onde todos os atores possam estar interagindo a todo momento. Há uma ideia de vocês trabalharem também isso, criar esse centro? Sim, a gente está conversando hoje com o governo para que a gente pense em um ambiente onde todos os atores possam estar juntos, trabalhando juntos e a partir daí gerando muito mais eficiência. Esse contato com outros empreendedores é fundamental para as pessoas se impulsionarem a entrar no mercado? É fundamental, sim. Eu estava pensando isso. Quer dizer, se você fizer uma analogia com outras profissões, né, como é que um médico se qualifica? Ele faz
clínica, ele vai ser residente, ele vai para o congresso de medicina. Para o empreendedor não é muito diferente, ele tem que ter contato com outros empreendedores, aprender, mentoria, esse tipo de coisa enriquece o teu processo criativo ali dentro de uma empresa. E o contato físico também, que você está numa cidade grande, você está numa cidade com problemas de transporte. Então, se você tem um escritório no centro e, por exemplo, cliente na Barra da Tijuca, você vai gastar um tempo monstruoso atendendo essas pessoas. Se você tem seus fornecedores juntos, se você tem pessoas que têm atividades complementares às suas, num ambiente geográfico mais ou menos próximo, isso gera uma diminuição de custo, um aumento de inovação, uma facilidade de troca entre os players desse mercado, que é fundamental. E a gente falou um pouco aqui das instituições espalhadas. Que instituições hoje tratam também do tema empreendedorismo e já estão integradas nesse projeto Cidades Empreendedoras? Olha, na sociedade civil, você tem algumas que são fundamentais. Assim. Tem o SEBRAE, que é importantíssimo, a Associação Comercial Firjan como entidade de representação, você tem a Endeavor, você tem alguns institutos de qualificação, Fundação Estudar, que são importantes porque qualificam os estudantes que depois vão voltar para esse mercado, mas, de fato, concordando com o que o Antônio falou, assim, não estão integrados nem em termos de proximidade, nem em termos de ação. Isso é uma coisa que é um dos desafios também para a sociedade civil empresarial no Rio se alinhar e trabalhar junto. Basicamente é importante também a gente categorizar de que tipo de empreendedorismo a gente está falando. Se é do mundo de startups, se é de empresas de alto crescimento, se é de micro e pequenas empresas, são empresas que estão buscando investimentos, são de jovens universitários. E para cada tipo de público, existem organizações e instituições que estão olhando para esse público. Então é muito importante, todas essas instituições que o Paulo comentou, fazem um trabalho muito importante hoje, investindo na capacitação de pessoas para que a gente, de fato, consiga ter um ambiente mais empreendedor. O SEBRAE, inclusive, fechou um convênio com 14 universidades para poder dar aulas de empreendedorismo, começar a fazer isso de uma maneira mais embasada. Os senhores acham que isso é importante, quer dizer, trabalhar o empreendedorismo na universidade? Trabalhar o empreendedorismo desde a universidade é extremamente importante, principalmente que vai suprir esse gap que a gente está comentando de capacitação do empreendedor. Dentro da Endeavor, a gente também tem hoje um programa chamado Bota para Fazer, que é uma metodologia que a gente aplica nas principais universidades do país, que tenta mostrar isso, né? Cursos de empreendedorismo não devem ficar restritos a cursos de gestão, de administração, mas sim mostrar a um médico, a um advogado, ao dentista, que de fato eles também podem empreender. Então, esse tipo de noção de gerir o seu próprio negócio é extremamente relevante. Agora, a gente está falando de um nível totalmente especializado, que é o nível da universidade. Muita gente não chega à universidade. Como trabalhar esse público que fica no meio do caminho? Eu iria além, assim. Eu acho que na universidade só não. Você pode começar antes. Não necessariamente o empreendedor precisa de um curso universitário, né? Você tem uma grande diferença também, que é uma separação que a gente não fez, entre o empreendedorismo por oportunidade e o empreendedor por necessidade. Boa parte dos que empreendem por necessidade fazem isso com um baixíssimo nível de qualificação. Então, se na escola eles já tivessem algum tipo de contato com esse mundo de empreendedorismo, com os conceitos básicos, com o mínimo de noção de administração, com certeza os que por necessidade têm que se lançar no mercado não teriam uma taxa de mortalidade de empresas tão alta. Acho que isso é fundamental também. O nível universitário é espetacular que você faça isso, porque diversifica o campo de atuação, mas eu acho que você tem que ter um trabalho mais de massa nas escolas, como um currículo, uma parte paralela de currículo, um conteúdo complementar, enfim. Porque ajuda também a formalizar, né? O empreendedor tem que ser alguém que esteja de fato no mercado e que possa pagar os seus impostos, trabalhar num nível de... Claro, e não é uma questão só de certificação. Quer dizer, ter, por exemplo, ser um microempreendedor individual, um MEI, que explodiu o número de registros de empresa por causa do MEI nos últimos anos, não significa que aquela pessoa de fato é empreendedora. Significa que às vezes ela tem alguns são e alguns tiraram o seu MEI, que é a expressão que eles mais usam hoje, para poder emitir uma nota. Significa que ele está, na verdade, transformando o trabalho dele, que seria de pessoa física, em pessoa jurídica? Às vezes sim. Ele está qualificado para fazer isso bem e daí alavancar um crescimento? Talvez não. Esse é o problema. E nessa questão da tributária, como trabalhar esse foco, que é muito importante? Você falou aí de um gap entre a microempresa, a pequena empresa e a grande empresa. Como crescer de forma sustentável? Acho que estão vindo algumas iniciativas bacanas, como, por exemplo, agora a criação de um Ministério de Micro e Pequenas Empresas, para exatamente a gente começar a pensar na formulação de
que tipo de políticas a gente pode fazer para que existam incentivos para que a empresa continue crescendo e ela não seja penalizada pelo seu sucesso. Então esse tipo de iniciativa, a Associação Comercial do Rio de Janeiro trabalha com uma série de iniciativas, como o Feirão do Imposto, que o Paulo consegue falar melhor também. Então, pensar e congregar todos os atores, colocando empresários, governo, todo mundo para se falar, certamente é a melhor solução. Eu iria, além disso, em 2 eixos simples. Né? Simplificar o processo de pagamento de impostos. Você tem muitos impostos, muitas alíquotas. Você pega o Simples, por exemplo, ele tem várias faixas de tributação que são crescentes. E você tem uma carga alta, no final das contas, também. Se você só simplificar ou se você diminuir, já ajuda. Se você fizer os dois, é o melhor dos mundos. No próximo bloco, vamos conhecer empreendimentos de sucesso. A gente faz um intervalo e volta já. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Para ver o empreendimento crescer, o empreendedor precisa seguir regras e tomar medidas nem sempre fáceis. Veja esse caso mostrado pela nossa reportagem. Eu era um profissional na área de tecnologia, gostava de independência, queria criar um negócio meu, tá? Mas nunca pensei em crescer efetivamente. Pensei em encontrei um nicho de mercado que nós éramos muito competentes, fomos crescendo, e que foi quando a gente conheceu a Endeavor realmente que a gente acreditou que a gente podia ser muito maior do que a gente sonhara. Cerca de uns 4, 5 anos atrás, a Endeavor, que é sempre prospectando por novas empresas, empreendedores, né, que façam alguma coisa diferente, me encontraram e me convidaram para participar do processo de seleção, o primeiro processo de seleção, foi 2007, 2008, eu não lembro perfeitamente o ano não. Eu não fui aprovado, quer dizer, ganhei uma série de deveres de casa, coisas que, para eu ser uma empresa padrão Endeavor, eu tinha que fazer certas coisas, tanto na área de societário, na área de desenvolvimento da empresa, né, na área de financeira, de estar mais focado em lucro. A gente estava muito focado, como pessoal de tecnologia, a gente é muito focado em desenvolver. E esquece que a empresa também tem que gerar resultado. Né? Então a gente teve uma série de deveres de casa. E depois então, a gente cumpriu os deveres de casa, voltamos para a Endeavor 3 anos depois e fomos aprovados. Várias vezes eu pensei em desistir. Sim, mas não foi uma nem duas. Eu diria que talvez umas 10 vezes eu cheguei a pensar em desistir. Mas eu acreditava de verdade no que eu estava fazendo. A gente na PP, a gente sempre criou tecnologias que ninguém... que é bom e ruim. A gente sempre queria alguma coisa que a gente achava que era a tendência de futuro, mas nunca foi um cliente que nos pediu. A gente sempre criou inovação e ia no cliente tentando convencer o cliente que aquilo ia ser bom para ele, né? Então é difícil, é aquilo que você fala, a gente criou o mercado, a gente criou um mercado que não existia. E quando você tem pouco dinheiro para investir, é difícil. Nosso caso foi acreditar na gente. A gente tinha que acreditar na gente mesmo para pegar aquele dinheirinho, em vez de botar o dinheiro no bolso do sócio, pegar e botar no bolso da empresa. Isso foi uma decisão muito difícil, mas se provou correta no final da história. Acredite em você, mas sempre procure um nicho de mercado onde não tenha muita concorrência. Eu acho que a gente sempre deu certo em diversos segmentos, épocas da empresa, porque a gente nunca tinha concorrente. Quando começava a ter concorrência e o preço passou a ser isso, né? Quer dizer, os clientes começam a falar sobre preço e não sobre competência. Falei, opa, é hora de pular fora, é hora de mudar de segmento de mercado. Hoje, 100% das máquinas da Cielo, 1.800.000 máquinas da Cielo, em todos os lojistas no Brasil, rodam nossa tecnologia dentro delas. O Alexandre tem uma história engraçada, né? Que ele não contou aí na... O que a Endeavor mandou ele fazer? Foi o principal dever de casa dele, né? A Endeavor prega muitas vezes pela profissionalização das empresas. A gente tenta instaurar uma relação de governança dentro da empresa. E um dos deveres de casa curiosos para o Alexandre ser aprovado pela Endeavor é que ele teve que demitir a própria mãe dele. E foi uma decisão super dura, ele fala que ficou um mês criando coragem. Acho que não seria fácil para ninguém essa decisão, Exato, né? Mas acabou que, enfim, ele acabou tomando essa decisão e a empresa cresceu bastante. É um case de sucesso hoje que a gente tem. Tem essa questão familiar é muito interessante, assim, porque na verdade empreender também precisa ter um empurrãozinho da família. E às vezes você tem que ir contra a família. Então era legal vocês contarem agora os casos, assim. Tem um do dono dos postos ali, como é que é o primeiro nome dele ali? Marcelo Alecrim. Que ele não era dono de posto de gasolina aí na transportadora. Ele contou isso num seminário, foi muito interessante. A mãe dele viajou e apareceu nesse meio tempo a oportunidade dele comprar um caminhão-tanque para transportar combustível. E aí ele não teve dúvida, ele pegou o carro da mãe, vendeu enquanto ela viajava, pegou esse dinheiro e comprou o caminhão.
E quando a mãe chegou de viagem, a gente teve que explicar que ela não tinha mais carro, mas era uma das donas de um caminhão transportador. E daí ele começou a montar a rede de postos. Hoje é um mega milionário. Mas foi uma coisa que ele teve que fazer, vamos dizer assim, contra a família dele. E aguentar depois o impacto disso na vida dele. Tem um caso muito curioso que eu gosto de contar, que inclusive também é uma empresa que é apoiada pela Endeavor, que é o Beleza Natural. O Beleza Natural começou, na verdade, dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro, com duas pessoas que não aguentavam mais ouvir dizer que para elas ficarem bonitas elas tinham que alisar o cabelo, elas tinham aqueles cabelões ondulados, e elas ficaram anos no tanque da casa delas desenvolvendo uma forma, um relaxante de cabelo. A família foi contra, o único bem que eles tinham na época era um Fusca, eles venderam para isso, e eles começaram a desenvolver uma série de formas, e hoje tem vários institutos de beleza espalhados pelo Brasil, um dos maiores cases de sucesso, que trata cabelos afro, que tem uma série de soluções bacanas, que reforça a autoestima de várias mulheres no Brasil. É um caso bem legal. Quais seriam os sintomas de um empreendedor? Eu acho que a gente falou muito aqui de ir contra o mercado, de antecipar algumas necessidades, identificar nichos, mas eu queria que, assim, condensar isso em alguns sintomas que a gente pudesse identificar, assim, um empreendedor em potencial. Eu diria inquietação, curiosidade e um certo grau de insanidade moderada que eu acho que faz bem. A gente gosta de dizer muito que o empreendedor é aquela pessoa que sonha grande, né? A diferença do sonho grande para o sonho pequeno é que quem sonha pequeno, o primeiro problema que aparece, a pessoa vai desistir. Mas a pessoa que tem o sonho grande, a faca nos dentes, o brilho nos olhos, quer fazer alguma coisa diferente, quer impactar pessoas, esse sim vai longe e aí vai com certeza fazer algo bem, bem grande. Eu tinha um professor que chamava isso de cara de cachorro inteligente. Você sabe se a pessoa vai certo longe porque ela tem cara de cachorro inteligente. Agora, se essa pessoa está próxima do Rio, pelo menos a gente está falando aqui para o estado inteiro, mas se essa pessoa está próxima do Rio, que é a cidade empreendedora, pelo menos nesse momento a gente está trabalhando isso, o que precisa para o Rio também ser essa capital, ter esse adjetivo que é tão importante para o desenvolvimento do estado? Esse é um pouco, inclusive, um dos objetivos do Cidades Empreendedoras, né? Fazer com que a cidade do Rio de Janeiro não seja só a cidade maravilhosa das belezas naturais, como também uma cidade maravilhosa de exemplos de geração de emprego, de geração de renda, de pessoas empreendendo, de exemplos serem multiplicados para a cidade, para que a gente mostre que é possível sim seguir outros caminhos, que não seja apenas ir para o setor público trabalhar ou para o setor privado trabalhar, mas que você pode sim criar o seu próprio caminho e correr atrás do seu sonho. Essa pergunta é tão difícil de responder de uma perspectiva do empreendedor, assim, não sei te dizer o que falta exatamente. Faltam várias coisas que a gente já discutiu aqui. Em relação a políticas públicas, por exemplo, qual o papel, por exemplo, do legislativo nesse processo? Como a gente está aqui na Alerj, como é que a gente poderia pensar em políticas para fomentar esse espírito empreendedor e criar também uma base para que o empreendedor que tem o espírito possa aplicar isso, né? Eu particularmente sou a favor do seguinte, tem uma tendência de você fazer um monte de políticas picadas que no final geram 8 alíquotas de simples, 10 tipos de tributos diferentes para... Eu sou a favor de simplificação disso, eu acho que isso é um papel do setor público. Desburocratização. De uma forma geral, assim, e redução, atuação no que significa redução do custo de empreender. Hoje o Rio tem uma série de problemas estruturais, como transporte, custo de imóvel, custo de mão de obra, atuar nisso. Quer dizer, como é que você faz para baratear transporte, baratear energia, baratear o deslocamento de funcionários? Isso é fundamental, isso vai ter um impacto positivo na cadeia toda. Aí uma pergunta para os dois, assim, a gente está acabando o programa, mas pensando assim, como acessar vocês, como acessar a Endeavor, como acessar a Conjove, como as pessoas podem procurar vocês para terem acesso a essas boas práticas, esses casos de sucesso? Convido o espectador a acessar o nosso portal www.endeavor.org.br. É o maior conteúdo hoje de empreendedorismo na internet. Você vai encontrar lá casos de histórias de sucesso de empreendedores, guia de melhores práticas sobre gestão, escrita pelos nossos mentores, escrita por grandes líderes, e você vai ter a oportunidade lá de estar vendo todo o nosso conteúdo e todo o nosso portal de vídeos. Bom, a associação comercial é simples, é acrj.org.br.
O Conjove é um dos conselhos, que é o de jovens empreendedores, está dentro da página de conselhos, ou então você pode mandar um e-mail para contatos, a gente vai ter o maior prazer em responder. Bem, muito obrigada. Infelizmente, o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Paula, obrigada, Antônio, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco é o programa do Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado. Para acompanhar os nossos debates, acesse a nossa página na internet ou as nossas redes sociais. Você também pode assistir esse programa no site www.rioemfoco.rj.gov.br ou pelo www.tvalerj.tv. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.